E chegamos então ao quarto item da nossa apresentação, que são as LANs, as redes locais, e vamos começar falando de endereçamento e do protocolo ARP. Vamos começar aqui falando dos endereços MAC. Então vamos lembrar, né, que a gente tem na camada de rede os endereços IP de 32 bits ou de 128 bits, no caso do IPv6, né? Então, esse endereço, né, o endereço IP, é o endereço da camada de rede. Ele é usado para encaminhamento na camada 3, na camada de rede. Já o endereço MAC, né, que também é chamado de endereço LAN, de endereço físico ou de endereço Ethernet, ele é usado localmente para levar um quadro de uma interface para outra que está fisicamente conectada na mesma rede, do ponto de vista do endereçamento IP. Tá? Então, uh, do ponto de vista do IP, essas duas máquinas estão ali na mesma subrede. Tá? E aí você leva o quadro de uma para outra usando o endereço MAC. Tá? Quando você vai mandar um pacote de uma rede para outra, você vai colocar lá o endereço IP, né, da outra rede. Mas do ponto de vista da camada de enlace, esse quadro ele não vai ser enviado diretamente para essa outra rede. Ele vai ser enviado para o gateway, né, para o endereço MAC do gateway dessa sua rede, que é a porta de saída da sua rede. O roteador dessa sua rede que vai encaminhar esse pacote para fora. Tá? Então, endereços MAC são usados no nível, na camada 2, na camada de enlace. Os endereços MAC, eles são de 48 bits na maioria das LANs, isso inclui Ethernet, isso inclui Wi-Fi, e eles são, né, originalmente eles são queimados na ROM da interface, né, você não tinha como mudar. Mas hoje em dia, normalmente ele é configurável por software também, então você pode configurá-lo via software se você quiser. A notação dele a gente costuma escrever de maneira hexadecimal, né? Onde cada número aí vai representar 4 bits, tá? Então, isso aqui seria um endereço MAC típico. Pode parecer meio redundante, né? Por que eu tenho endereço IP e tenho endereço MAC? O endereço IP é algo, né, que pode mudar conforme você vai de um lugar para outro, né? Você conecta na rede da sua casa, você tem um endereço IP. Você conecta na rede do seu trabalho, é outro endereço IP. Então, o endereço IP é meio que análogo a um endereço, né? Onde você vai, você pode receber um IP diferente. Ele muda, né? Já o endereço MAC, ele está mais assim para o seu CPF. Ele é algo que, aonde você for, ele vai ser sempre o mesmo. E você pode ir para sua casa, para o trabalho, para a universidade. O endereço MAC do seu equipamento, ele continua sendo sempre o mesmo. O IP vai mudar, mas o endereço MAC, ele é sempre o mesmo. Ele está associado aí com a placa de rede do seu computador ou com a interface de rede do seu celular e assim por diante, tá? O endereço MAC, ele é único, tá? Ele é único mesmo, não é para ter não é para ter dois equipamentos, duas placas de rede com o mesmo endereço MAC. Como isso é possível? Na verdade, cada vez que uma empresa ela quer fabricar interfaces de rede, ela vai até o I3E e compra com eles um bloco de 24 bits, tá? Que equivale a essa primeira parte aqui. Então o I3E vai e aloca um número de 24 bits para essa empresa. E com esse número, eles podem fabricar, então, usando aqui variações dos outros 24 bits, eles ah, podem fabricar aí quantas placas de redes eles quiserem, né? Cabendo aqui, né? Tem que caber aqui, na verdade, né? Dá para colocar aí 16 milhões de placas dentro de todas as variações aqui, né? Nas variações que você pode ter nesses 24 bits. Então, uma determinada empresa quer fabricar placa de rede, vai lá, compra aqui uma faixa aqui do endereçamento MAC com o I3E e fabrica até 16 milhões de placas variando aqui. Quando acabar, precisa comprar mais um daqui. Tá? Então, a ideia do MAC é ser único. Quando que acontece, né, de você ter Macs iguais? Quando você compra algo de fabricantes não confiáveis, né? Existem fabricantes que acabam não comprando, né, a faixa lá do i3E
e acabam usando números de outras empresas ou números repetidos, né? Já aconteceu de eu comprar adaptador Bluetooth lá no começo, na época do Bluetooth 2.0 ainda, né? Bem lá para trás. Comprar adaptadorzinho Bluetooth para colocar nos PCs e ver que eles não estavam conseguindo se conectar e aí eu fui ver o Mac era igual nos dois, né? Então, mas era um adaptadorzinho sem marca, né? Que eu importei direto da China, enfim, né? Tinha motivos para não funcionar adequadamente, né? Já vi isso acontecer também em laboratório de computação, de escola, também por causa de placa de rede de marca duvidosa aí, trazida do Paraguai, aí acabava, né, às vezes acontecendo de duas placas ter Mac igual. Mas se você usar só usar placas de fabricantes sérios, né, de fabricantes renomados aí, não tem esse problema, né? Eles usam Macs únicos. E hoje, como você pode mudar por software, né, então, na pior das hipóteses, ainda é possível alterar aí via sistema operacional, né, no driver, lá você consegue colocar um endereço diferente, né? Às vezes você até precisa fazer isso por causa de por exemplo, provedores de acesso, às vezes, coloca lá verifica o endereço MAC do seu modem e só autentica se você usar o modem que está cadastrado. Se você troca o seu modem sem avisar o provedor, ele não vai funcionar. E aí, nesse caso, você pode avisar o provedor ou pode fazer o mais simples aí, que às vezes é só trocar o endereço MAC e colocar o MAC do equipamento antigo, tá? Então, existem situações em que dá para você trocar o endereço MAC, mas é algo que foi feito para ser fixo, né? A ideia é que o equipamento use sempre o mesmo MAC e ele seja único. Então, como cada adaptador na LAN tem o seu endereço LAN único, eu posso, né, na camada de enlace, chegar lá e conectar os equipamentos, as placas de rede tranquilamente, sabendo que elas vão conseguir enviar quadros de umas para as outras usando os seus endereços MAC. Tá? O switch, que pode estar aqui no meio, ele não tem endereço MAC nas suas portas. Tá? Ele é transparente, ele faz o encaminhamento de uma máquina para outra sem precisar, né, sem ter um endereço MAC associado a ele. Então, quando você vai enviar um quadro, por exemplo, desse adaptador para esse, você coloca como quadro o destino, né, desse quadro como sendo esse endereço MAC aqui. E vice-versa. Esse quer mandar para esse outro aqui, ele coloca o MAC desse cara aqui. Tá? Então, o endereço MAC está associado com um adaptador. Não é o hospedeiro em si, né? Então, cada placa de rede que o adaptador tem, se ele tiver uma placa Ethernet e uma Wi-Fi, cada uma vai ter o seu endereço MAC. Da mesma forma aqui, né? Eventualmente ele vai ter mais de um endereço IP também, né? Se ele conectar tanto a interface Ethernet quanto a Wi-Fi, pode ser que ele pegue dois endereços IPs diferentes na mesma rede. Então, como eu falei, né, a alocação de endereços MAC, ela é administrada pelo I3E, são os fabricantes que compram as porções do espaço de endereço MAC para garantir que eles vão ser únicos, né? Então, todo fabricante sério vai comprar a sua porção do I3E e vai usar num único equipamento de rede, numa única placa, para garantir que você não tenha problemas. E analogia, já falei da analogia, né? Então, o endereço MAC é como um CPF, aquilo que você carrega com você para sempre, vai ser aquele número está associado com você sempre, onde você for, aquele é o seu número, enquanto que o endereço IP está mais como um endereço postal, né? Então, eu pego o meu celular, o meu laptop aqui em casa, ele tem um endereço MAC. Se eu for com eles na universidade, se eu for com eles em qualquer lugar, ele vai ter o mesmo endereço MAC. Já o endereço IP muda, né? Aqui ele recebe recebe o IPv4, IPv6 aqui. Se eu for na universidade, ele vai receber um outro lá, né? Mas o MAC é sempre o mesmo. Então, o endereço MAC ele é fixo para a portabilidade, né? Isso é muito bom, porque eu não preciso me preocupar. Ah, será que já tem alguém aqui nessa rede usando esse MAC? Não tem esse problema, né? O IP, sim, eu vou precisar adquirir via DHCP, ou seja, como for. Mas o MAC não. O MAC eu liguei e está funcionando. Posso levar a placa de uma LAN para outra sem maiores problemas, né? Desde, claro, que, como eu falei, comprando coisas de equipamentos de marcas confiáveis, marcas que trabalham direitinho aí.
Já os endereços IPs, eles são hierárquicos, né, e não são portáveis, né? Então, eu não consigo trazer o endereço IP que eu uso lá na Unesp, eu não consigo trazer ele aqui para minha casa e usar ele aqui, né? Posso até usar uma VPN ou algo do tipo, mas, né, via de regra, o IP aqui eu vou receber o IP do meu provedor de acesso, dentro da hierarquia, né, do meu provedor de acesso. Lá é outro endereçamento IP, são os endereços IPs da universidade. Tá? Então, cada lugar que eu for, o meu endereço IP vai mudar. Então, o endereço IP vai depender da subrede IP a qual o nó está conectado, enquanto que o endereço MAC é sempre fixo. Então, nós já sabemos que para endereçar datagramas na camada de rede, nós usamos os endereços IP, no caso do TCP/IP, né? E na camada de enlace, nós usamos os endereços MAC, tá? É importante que a gente saiba que esses dois endereços, isso não é redundante, né? Nunca é redundante, porque são camadas diferentes e não necessariamente você vai usar IP em cima ah, dessa camada de enlace, né? Você pode ter uma Ethernet aqui e ter um outro tipo de protocolo aqui. Pode ter um IPX, pode ter outra coisa, tá? Então, a ideia é que essa camada de enlace funcione para qualquer camada de rede aqui em cima. E da mesma forma, né? O IP também ele funciona em cima de várias redes. Ele funciona em cima da Ethernet, ele funciona em cima de Wi-Fi. Tá? Então você pode ter outras camadas de enlace aqui. Então, né, não é redundante. Mas quando você vai enviar algo, por exemplo, na camada de rede, você endereçou algo para um determinado IP. Como que você faz para saber qual que é o endereço MAC, né? Porque na camada de enlace o quadro vai ser endereçado para o endereço MAC. E aí, quando um pacote chega para a interface de rede, ela sempre compara, né, se o endereço de destino daquele quadro é o endereço dela. Se é, ela abre aquele quadro, desencapsula e entrega para a camada de rede que está acima dela. Se o quadro não é para ela, se não é o endereço dela que está ali, ela descarta esse quadro. Tá? O hospedeiro nem precisa ficar processando um quadro que não é para ele. Então, a própria placa de rede, em hardware, ela faz essa comparação, né? Vê se o endereço de destino, o endereço MAC é o dela, se não é, ela já descarta. Então, você precisa ter o endereço MAC para poder endereçar. E aí, como que você faz para determinar? A solução para isso é o protocolo ARP, tá? É o Address Resolution Protocol. É um protocolo específico para resolver essa questão de endereçamento. Existe então uma tabela ARP onde cada nó, cada IP, cada hospedeiro roteador na LAN vai ter essa tabela. E nessa tabela ela tem um mapa de IP para MAC. Tá? Então vai ter endereço IP, endereço MAC e normalmente tem um tempo de vida, que é o tempo que aquele mapeamento vai ser guardado. Tá? Depois de um certo tempo, tipicamente 20 minutos, ele esquece esse mapeamento. É importante esquecer o mapeamento porque, né, pode acontecer da máquina ser desligada e ir embora, né? Eventualmente o endereço IP vai ser reusado, né? Então você tem lá um endereço IP que alguém está usando numa determinada rede, está associado com o MAC da máquina daquela pessoa. De repente aquela pessoa vai embora, né? Muito comum na universidade, por exemplo, né? Onde tem bastante reuso do IP. Né? A pessoa vai embora, foi embora com o celular dela, chegou uma outra pessoa com outro celular, vai usar o mesmo IP, mas o endereço MAC é outro. Então é importante que o tempo, né, que o tempo que um, um, esse mapeamento, né, IP-MAC fica na tabela ARP é um tempo limitado. Tá? Então ela vai fazer essa consulta. Né? Ela olha lá na tabela ARP qual que é o endereço IP e vê qual que é o endereço MAC correspondente. E aí ela pode mandar o quadro. Então vamos supor que o A quer enviar um datagrama para B. O endereço MAC do B não está na tabela ARP do A. Então, se não está na tabela ARP, o A precisa fazer uma consulta para saber quem que é o endereço, qual que é o endereço MAC que corresponde àquele IP. Então, o A manda uma mensagem por broadcast, tá? Por que por broadcast? Porque ele não sabe ainda, né, qual que é o MAC daquela máquina. Então, ele vai perguntar para todo mundo. Ele vai e pergunta em toda a rede, aquela rede local, né? Isso não é passado para frente, né? Não é na internet toda, naturalmente. É só dentro de uma rede local. Então, A manda por broadcast um pacote ARP de consulta contendo o endereço IP de B. E o endereço MAC de destino, ele preenche como sendo tudo F aqui, tá? Por que esse endereço? Esse é um endereço especial. Quando você
manda um pacote, um quadro com esse endereço de destino, você está dizendo que ele deve ser mandado por broadcast, que ele deve ser enviado para todos os adaptadores de rede que estão naquela rede. Então, todos os nós naquela LAN vão receber a requisição, tá? E aí o B, que é o cara que é o destinatário, ele vai receber esse pacote e vai responder. Nem no caso, a resposta não é por broadcast, é uma resposta direta para quem perguntou, tá? Ele vai enviar direto para quem perguntou, e nesse caso o B vai salvar lá, né, na sua tabela, ele vai salvar qual que é o endereço MAC de A. Então o A vai salvar, vai fazer o par lá de endereço IP para MAC na sua tabela ARC, na sua tabela ARP, e vai deixar essa informação lá até que ela expire, né, até que ela fique muito velha e expire, e vai ser removida. Então isso é tipo soft state, né, a informação expira, ela desaparece a menos que ela seja renovada. Se você não mandar mais pacotes para essa máquina em, digamos, 20 minutos, ela vai lá e exclui essa entrada. Então, o legal do ARP é que ele é plug and play, né? Os nós criam suas tabelas ARP sem nenhuma intervenção do administrador. Sempre que ele precisa saber, ele pega lá o endereço IP que não está na tabela, ele manda essa pergunta para o broadcast, e aí o dono do IP responde, ó, sou eu que tenho esse IP e o endereço MAC é tal. Aí ele põe na tabelinha dele, e aí fica essa correspondência até que ela seja apagada. Então, se você quer enviar um datagrama de A para B através de um roteador, tá? Então, nesse caso é um roteamento para outra LAN. Aí você vai ter que ver o seguinte, né? O foco no endereçamento, nas camadas IP e MAC. Então, você assume que o A conhece o endereço IP de B. A vai mandar aqui para B. E assume que o A conhece o IP do roteador de primeiro salto, tá? Que é, no caso, o gateway dele aqui. Como que ele sabe o IP do roteador de primeiro salto? Porque ele provavelmente já obteve via DHCP. Quando ele obteve o endereço IP dele e a máscara de subrede, ele também ficou sabendo que para endereçar pacotes para fora da subrede, ele precisa enviar para esse roteador aqui, tá? Então assuma que o A conhece o endereço MAC de R. Como que ele sabe o endereço MAC do R, do gateway? Por ARP, tá? Por ARP ele consegue saber. Então ele vai endereçar algo em que a origem é esse IP dele e o destino é esse IP aqui do B. Ele sabe que não é na mesma subrede. Como que ele sabe? Vendo o IP dele, vendo o IP do outro e vendo a máscara de subrede, ele sabe que esse IP está fora da faixa da subrede dele. Então ele sabe que é externo. Se é externo, ele tem que mandar para o gateway. Então na hora que ele monta o quadro, ele vai montar o quadro e vai mandar não para o endereço MAC do destino. Isso aqui só vale dentro da rede, né? Você não endereça para MACs fora da sua rede. Se o IP, se ele fosse mandar para alguém que está na rede dele, ele mandaria para o MAC direto aqui do sujeito, né? Então, esse cara vai mandar para esse, ele manda para esse MAC aqui. Mas se ele vai mandar para um cara que está fora da rede dele, aí ele tem que mandar para o MAC do gateway, tá? Então, o pacote IP sai com esse endereço de destino, mas o quadro sai com o endereço de destino do gateway, tá? Do MAC do gateway. E no gateway é que o gateway, aqui um roteador, atua na camada de rede, ele vai desencapsular, né? O quadro vai ser aberto, vai ser entregue para ele, ele vai montar outro quadro, onde a origem é o MAC dele, e o MAC de destino é o desse cara aqui. E ele envia, tá? Então tenham isso em mente, né? Quando você endereça no IP, o endereço IP de origem e de destino é o mesmo durante todo o trajeto, tá? Isso com NAT à parte, naturalmente, né? Se você não está usando o NAT, é o mesmo IP de origem e mesmo IP de destino durante todo o trajeto do pacote. Já o quadro ele vai de enlace por enlace, né? Então, daqui até aqui é um quadro e aqui ele desmonta o quadro e monta outro quadro para vir até aqui. Se tivesse vários roteadores, ia ter vários quadros aqui no caminho, sempre mudando aqui os endereçamentos MAC. Ok? Então, IP de origem é esse aqui, IP de destino é esse aqui.
Quando chega na camada Ethernet, MAC de origem é esse aqui e o MAC de destino é o do gateway, tá? Quando o pacote chega no roteador, ele desencapsula, o datagrama ele vai atualizar o que precisa atualizar, no caso o tempo de vida, provavelmente, né? E vai montar agora um novo quadro, vai encapsular MAC de origem. É o MAC dessa interface dele, não é o dessa interface, né? Cada interface tem o seu MAC. Então, essa interface tem um MAC diferente, esse MAC é o que vai na origem e esse MAC é o que vai no destino, tá? Então é assim que se endereça um pacote para outra LAN. E aí ele vai encaminhar esse pacote até chegar lá no destino, onde ele vai ser desencapsulado, né? Ele vai ver aqui que o MAC de destino bate com o dele, então ele vai entregar isso aqui para a camada de rede, tá? E a camada de rede vai, né, fazer lá o serviço dela, entregar para a camada de transporte, de aplicação, a gente já viu isso daí, tá? Então, é dessa forma que é feito o encaminhamento de uma LAN, né, para outra. E chegamos aqui então a mais um subitem aqui de LANs. Agora vamos falar especificamente das redes Ethernet. Então vamos falar agora um pouco sobre a Ethernet. Então a Ethernet virou a tecnologia de rede local, né, de LAN dominante. Ela é barata, né, ela custa menos do que US$ 20 por adaptador, né, então por isso que hoje você compra uma placa-mãe, ela já vem ali com a interface Ethernet, porque é um custo baixo, né, para acrescentar isso, não tem muita influência no preço, e a maioria das pessoas vão usar, né, aquela interface de qualquer forma. E ela se tornou dominante, um dos motivos ela foi a primeira tecnologia LAN amplamente utilizada. Ela foi criada lá nos anos 70, meados dos anos 70, e apareceram concorrentes como a TM, FDDI, Token Ring, mas todos os concorrentes que apareciam, eles eram mais caros, mais complexos, né? E aí eles conseguiram parte do mercado, claro, né? Tiveram a sua importância, mas o que acontecia era que muitos administradores de redes ficavam relutantes em trocar uma tecnologia que eles já conheciam, né, com suas vantagens e limitações, por uma tecnologia que eles ainda não conheciam. Então, essas outras redes tiveram o seu espaço, mas nunca conseguiram ser dominantes como a Ethernet. A Ethernet sempre foi a tecnologia dominante. Outro motivo para isso, né, além dela ser mais simples e mais barata, é que sempre que um concorrente apresentava algo melhor, né, apresentava novas funcionalidades, largura de banda maior, a Ethernet logo apresentava um novo padrão que também se equiparava, né? Então ela começou lá. Uh, a primeira Ethernet amplamente utilizada, né, foi a de 10 megabits por segundo. Não foi a primeira em si, né, mas foi a primeira que foi mais amplamente utilizada. E aí o que acontece? Com o tempo, a gente teve rede, ela foi atualizada para 100 megabits por segundo, para 1 gigabit, e agora nós já temos, né, 10 gigabit. Enfim, ela conseguiu acompanhar essa corrida da velocidade, tá? Muita coisa mudou, claro, mudou, inclusive o meio físico, né? Você tem Ethernet tanto para cabos de par trançado, quanto para cabo de fibra ótica, e começou, na verdade, com cabo coaxial. Então mudou o meio físico, mudou a questão da comutação, né, que antes tinha a questão das colisões, que não existe mais agora com os switches, com os computadores. Muita coisa mudou, mas o quadro Ethernet ainda continua basicamente o mesmo, né? Então ainda é aquela mesma tecnologia que evoluiu, né? Ela conseguiu evoluir ao longo dos anos para se manter dominante e não há indícios de que isso vá mudar nos próximos anos, né? Temos, é claro, as tecnologias sem fio, mas no âmbito de rede local com fio, Ethernet não vai ser ameaçada aí a curto prazo, pelo menos, né? Provavelmente ela vai continuar sendo a tecnologia
dominante. Então, nesse desenho original aqui, o Metcalfe ele estava em um café quando ele desenhou num porta-copos, né? Esse desenho ele fez num porta-copos quando ele teve a ideia original da internet. Então isso aqui seria o cabo, né? Com terminadores nas pontas e aí cada computador, cada equipamento, você acopla ele nesse cabo, né? Com um conector que a gente chamava de conector vampiro em que ele, né, ele agarrava esse cabo e aí você tinha um transceiver, tinha uma interface, controlador e tal. Então, para colocar computadores nessa rede, você simplesmente derivava, né, colocava aqui os conectores nesse cabo. Inicialmente era um cabo coaxial, né, um cabo coaxial bem grosso, com terminadores nas pontas. E aí tudo que alguém ia transmitir era colocado no barramento e todos os demais ouviam, né? E aquele que fosse o destinatário retirava aí né, lia o pacote. Os demais ignoravam. Imaginem que isso tinha muitos problemas, claro, né? Porque se você tirasse o terminador aqui, a rede parava de funcionar. Se você quebrasse qualquer segmento aqui, parava de funcionar. Então, e tinha toda a questão de colisão que você precisava lidar, né? Então, com o tempo, isso foi sendo substituído. Primeiro colocaram um cabo mais fininho, né? Tem um padrão Ethernet com um cabo mais fino. A minha primeira Ethernet foi ainda com cabo coaxial. Na época já existiam hubs, mas já existiam switches e hubs, mas eles eram mais caros, né? Então, para ligar dois micros, eventualmente era mais vantagem você colocar um cabo coaxial ali entre os dois, né? E podia colocar mais depois, né? No conector da placa tinha um conectorzinho em T onde você colocava o cabo ali, uma entrada do cabo e saía com o cabo do outro lado, né? Então, por isso que eu falei que era complicado o diagnóstico, porque se qualquer desses conectores soltassem, parava toda a rede. Então, esse cabo coaxial mais fininho, é um cabo similar aí ao cabo que é usado para TV, por exemplo, mas é um cabo de 50 ohms, né? O de TV é 75, o de Ethernet é um cabo de 50 ohms, e você podia então ir conectando, né, os micros nesse cabo, vários segmentos desse cabo, conectando um micro no outro, tá? Posteriormente, isso foi trocado aí pelos cabos de par trançado, né? E os hubs e mais para frente os switches. E hoje, né, já não temos mais, já praticamente estão extintas aí as redes com cabo coaxial. Lá no laboratório de redes, lá na Unesp, a gente ainda tem alguns cabos desses, caso vocês tenham curiosidade de vê-los. Quando retornarmos às aulas presenciais, né, vocês podem dar uma olhada lá. Mas hoje o que se utiliza é basicamente, né, cabos de par trançado, né, cabos de cobre de par trançado, normalmente 4 pares, né, 8 fios, e, e as conexões de fibra ótica também, né, a internet também trabalha com fibra ótica, né. Tem vários padrões de Ethernet, cada um aí para lidar com diferentes meios físicos e tudo mais. Uma outra curiosidade histórica aí que vale a pena mencionar é que na época em que o Bob Metcalfe criou a internet, ele era funcionário da Xerox. Tá? Ele foi um estudante de doutorado na Universidade de Harvard, lá nos anos 70. Ele trabalhou na ARPANET, no MIT. Lá ele conheceu, né, os protocolos do Aloha, né, os protocolos de acesso aleatório. E depois que ele acabou o doutorado, ele entrou na Xerox e ele visitou lá a Universidade do Havaí e ficou conhecendo a AlohaNet, né? Ele conheceu os trabalhos do Abramson lá. Quando ele voltou para a Xerox, ele teve contato com alguns computadores que eles tinham lá, computadores alto, e aí ele começou a bolar uma maneira de fazer a rede entre esses computadores e criou lá, junto com o Boggs, a Ethernet original, né, de 2.94 megabits por segundo. Essa Ethernet não chegou a ser comercializada, né, ela foi usada só internamente lá por eles. Linkou 256 hospedeiros dessa forma. E aí, assim, o Metcalfe e o Boggs, eles tiveram sucesso em conseguir também fazer uma aliança aí, né, da Xerox, da Digital, da Intel,
para colocar a Ethernet como um padrão. E aí foi a Ethernet de 10 megabits por segundo. E isso foi ratificado, inclusive, pelo I3E. Só que a Xerox ela não mostrou muito interesse na comercialização da Ethernet. Eles acharam que isso não valia a pena e assim o Metcalfe acabou fundando a sua própria companhia para fazer as placas Ethernet, né? Começou lá na sala da casa dele, a empresa, que foi a Tricon. Tá? Então a Tricon, uma empresa que ficou muito famosa, né, no ramo de redes de computadores, começou porque, né, a Xerox não deu valor para a tecnologia que tinha sido inventada lá dentro dos laboratórios dela. E assim o Bob Metcalfe falou: bom, já que vocês não querem, né, eu vou fazer o mesmo e fundou a sua própria empresa. E a Tricon se tornou aí uma das empresas mais importantes, né, em redes de computadores nos anos 80, nos anos 90. E depois ela foi adquirida pela HP, né? Mais recentemente aí ela foi adquirida pela HP. Mas enfim, eu estou contando isso só porque é mais um caso, né? Se vocês assistiram lá os filmes Piratas do Vale do Silício, que é o mais antigo, e vários aí que contam a vida do Steve Jobs agora, que saíram mais recentes, eles mostram, né, que o mouse, a interface gráfica, era algo que a Xerox já tinha, né, lá nos anos 80 e eles também, né, não quiseram, não tiveram muito interesse em explorar, acabaram mostrando aquilo, né, para o pessoal da Apple e o pessoal da Apple acabou, né, criando o Macintosh a partir da tecnologia do mouse, da interface gráfica, né? Então foi algo assim, né, que a Xerox deu de bandeja ali para a Apple e depois a Microsoft acabou usando também, né? A Microsoft acabou implementando no Windows. Então, assim, foi um caso, né? Esse caso do mouse da interface gráfica foi um caso que a Xerox desprezou, assim, acabou dando de bandeja para outras empresas. E a Ethernet, se for ver também, né? Apesar da Ethernet ter sido aí desde o início um padrão, né, aberto e tal, mas a Xerox também deixou de explorar comercialmente essa tecnologia que foi criada, né, nos laboratórios deles, né? E deu essa chance aí para que o Bob Metcalfe criasse a Tricon e se tornasse aí uma empresa de muito sucesso em redes de computadores. Então, com relação à topologia da internet, né, o barramento, ele foi popular até meados dos anos 90, né? Na verdade, a tecnologia de computador já ela foi criada lá no início dos anos 90, mas é claro que como toda nova tecnologia, era algo caro, né? Então, as redes de barramento ainda sobreviveram até meados dos anos 90. E no caso, todos os nós estavam no mesmo domínio de colisão, ou seja, né, os pacotes que eles enviavam podiam colidir uns com os dos outros, né? Então, era aquele esquema, né, que eu comentei no slide anterior, né? Um cabo coaxial e todos os micros ali conectados nele. Lá nos anos 90 começou então a ser substituída essa tecnologia do barramento pela de estrela, né? Então, começou a aparecer cada vez mais redes que usavam lá os cabos de par trançado conectados a hubs, inicialmente hubs, tá? O hub, ele apesar de ser uma topologia do tipo estrela, o que você envia para um hub, ele replica em todas as portas. Ele recebe o sinal de uma porta e replica em todas as outras portas. Então, continuava havendo a questão da colisão e tudo mais, tá? A única coisa que mudava aqui é que nesse caso, era mais fácil de você expandir a rede, né? Você só precisava ligar um cabo da máquina até o hub e, e caso desse algum problema, né? Um cabo aqui se rompe, você não para a rede inteira, né? Você para só a máquina cujo cabo rompeu. Tá? Então, lá nos anos 90, a maioria das redes, dos laboratórios de informática, nas empresas, nas universidades, já eram feitas então com barramento de estrela. Tá? Todos os laboratórios que eu vi, né, lá nos anos 90 já eram com hubs. Né? Não cheguei a ver um laboratório montado com cabo coaxial, todo com cabo coaxial. A rede que eu vi de cabo coaxial foi a minha, que eu mesmo fiz, porque eram só 2 micros e eu não quis comprar um hub que era muito mais caro na época. Mas
nos laboratórios, já era comum mesmo aqui no Brasil que já fossem utilizados os hubs, né? Então, mas tinha essa questão, né, dos pacotes serem replicados, o que tinha, né, a questão da colisão, então a vazão efetiva da rede não era tão grande, e tinha problemas de segurança também, como a gente vai ver mais adiante, né? Alguém mal intencionado na rede poderia ficar vendo os pacotes de todo mundo que estava passando por aqui, porque, né, o hub, tudo que ele recebe, ele encaminha para todas as portas. Então, cabe apenas ao seu dispositivo aqui, né, a sua placa de rede, separar o que vem para ela e descartar o que não é para ela. E se você configura ela para não descartar nada, você consegue capturar pacotes de outras pessoas também, né, de outras máquinas. E então, assim, o que predomina hoje é a tecnologia de estrela ainda, só que agora, né, os hubs, lá no início dos anos 2000, né, os hubs começaram a ser substituídos pelos switches. Então, os switches começaram a se tornar cada vez mais baratos, né, e aí, de repente, não era mais vantajoso, né? Hoje nós já não temos mais hubs porque, né, a tecnologia do switch se tornou barato o suficiente para substituir de vez os hubs. Então, eventualmente a gente ainda vê alguma rede com hub porque é coisa muito antiga. Mas todas as redes mais recentes e a maioria das redes de universidades e de empresas foram substituídas aí nos anos 2000, né? Trocaram os computadores por switches. E claro que isso também, né, trouxe ganhos né, só por eliminar a questão da colisão, já resolveu, já aumentou também a vazão dessas redes. E além disso, né, também foram sendo trocados os switches. Inicialmente os switches eram de 100 mega, né? Hoje o comum já é você comprar um switch gigabit e dependendo da aplicação até mais que isso, né? Então, junto com essas mudanças de topologia, né, e de hubs para switches, também aconteceram os incrementos aí na largura de banda que essas redes conseguem oferecer. Então vamos agora conhecer a estrutura de um quadro Ethernet, tá? Então a estrutura, como a gente viu, né, a Ethernet ela mudou muito nessas mais de 4 décadas desde que ela foi criada. Então mudou meio de transmissão, aumentou muito a largura de banda, mas se tem uma coisa que quase não mudou é a estrutura do quadro. Tá? A estrutura do quadro é essencialmente a mesma aí desde a criação, tirando uma coisinha ou outra aqui que deu uma certa confusão lá, que o I3E padronizou de uma forma e, e era usado na prática de outra, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas fora isso, continuou tudo igual aqui, tá? Essa estrutura é a mesma lá desde a origem, tá? Então, o que mais caracteriza a Ethernet talvez seja a estrutura do quadro, porque todo o restante, né, foi evoluindo, foi mudando. E a estrutura, por ser uma estrutura que eu acho bem planejada, né, ela não precisou de nenhuma atualização. Então aqui tem os campos, né, que nós temos na estrutura Ethernet. O primeiro que a gente está vendo aqui é o preâmbulo. Então o preâmbulo ele é um conjunto de 8 bytes. Os 7 primeiros bytes eles seguem esse padrão, 10, 10, 10 e 10. E é seguido de um único byte com esse padrão, 10, 10, 10 e 11. Todo quadro Ethernet vai com esse padrão de 8 bytes. Para que serve isso? Isso serve para sincronizar as taxas de clock do emissor e do receptor. Ah, mas isso já não é padronizado, né? Isso, né, se você vai se comunicar a 100 MHz, é 100 MHz, né? Então, por que precisa sincronizar? Porque na prática esses clocks eles oscilam um pouco, né? Então, se você não sincronizar, pode dar uma certa confusão aí, o receptor pode não estar exatamente na mesma frequência que o emissor. Então, por conta disso, isso aqui serve para dar essa sincronização, para que o receptor consiga, a hora que chega o que realmente importa, ele já está no mesmo clock que o emissor, né? Então isso serve para fazer essa sincronização. Como é um padrão de 10, 10, 10,
ele vai, né, formar uma onda que vai, né, servir exatamente para fazer essa sincronização do clock. Antigamente existia na internet uma codificação chamada codificação de Manchester. Então, todo bit era codificado como um sinal de subida ou de descida. Ele fazia isso justamente porque se tivesse uma sequência grande de uns e zeros, não se perdiam o emissor e receptor, porque poderia ficar muito tempo numa tensão só e ele perdeu a questão do clock. Hoje em dia já não se usa mais a codificação de Manchester, mas esse preâmbulo ainda continua gerando aquela onda que serve então para fazer com que os clocks se sincronizem. Isso aqui também serve para acordar o adaptador, porque algumas redes elas ficam sempre enviando um sinal de clock, independente de ter dado para transmitir ou não. Não é o caso da Ethernet. A Ethernet não tem um clock por si só, né? Ela faz esse preâmbulo justamente para iniciar aí um clock que vai ser usado na transmissão desse quadro. Mas se não tem nada para transmitir, a Ethernet simplesmente fica ociosa, ela não tem nenhum sinal no cabo. Tá? É até uma forma de economizar energia. Se não tem nada sendo transmitido, ela simplesmente não manda nada. Só que, em contrapartida, quando ela tem algo para transmitir, ela precisa acordar ali o outro adaptador e ela faz isso com esse padrão. E é um padrão que dificilmente vai ser reproduzido por ruído. Porque imagina lá que a rede está ociosa, mas pode ter um ruído sendo causado por uma outra fonte, ali alguma coisa, um cabo de energia, alguma coisa próxima, pode acabar gerando algum padrão ali na rede. E o adaptador Ethernet que está ouvindo, ele pode achar que aquilo é um quadro, né? Ele pode achar que são dados de verdade, ele pode achar que aquilo não é ruído. Mas o ruído não vai reproduzir esse padrão. Então, se ele não vê esse padrão, ele ignora, ele sabe que é ruído. Se ele vê esse padrão, ele sabe que, tá vindo um quadro aí. Tá? Então, é por isso que o preâmbulo, né, é utilizado. Ele sincroniza as taxas de clock, ele acorda o adaptador aí para saber que está vindo alguma coisa e ele dificilmente vai ser gerado através de um ruído, né, um padrão bastante específico. O próximo campo que nós vemos aqui na estrutura do quadro Ethernet é o endereço de destino e depois o endereço de origem. Notem que é diferente, né? No protocolo IP, né, vem primeiro a origem, depois o destino. Tá? Não confundam. Na Ethernet, primeiro é o destino, depois é a origem. Então, aqui são endereços MAC, né? Endereço MAC de origem e destino, cada um tem 6 bytes, portanto. Se o adaptador recebe um quadro com endereço de destino que combina com o dele, né? Ou se for o endereço de broadcast, né? Por exemplo, um pacote ARP, ele vai passar então esses dados para o protocolo da camada de rede. Tá? Então ele olha aqui o destino, é o meu MAC? Então eu vou pegar isso aqui, desencapsular e entregar para quem eu tiver que entregar, para o IP, para o ARP, para quem for. É o FFFF lá né, uma sequência de Fs, que é o endereço de broadcast, eu também vou desencapsular. É um MAC que não é o de broadcast nem o meu, eu ignoro. Tá? Então aí ignora e simplesmente descarta esse quadro. Então aqui é o endereço de destino e aqui é o endereço de origem. Depois vem um campo chamado tipo. Esse campo ele vai indicar o protocolo da camada de cima que vai receber esse pacote. Tá? Ou vai receber a carga, né? Vai receber o que está aqui dentro. Então, depois que ele desencapsula, ele vai entregar isso aqui, né? Possivelmente um datagrama, para a camada superior. E aí, então, esse valor que está aqui, né? Lembra que toda camada tem isso, né? Lá na camada de transporte a gente tem o número de porta para saber para quem que a gente entrega na camada de aplicação. Na camada de IP você também tem um campo de cabeçalho que indica, né, se você vai entregar para o TCP, para o UDP, para quem você vai entregar. Então, da mesma forma, né, na camada de enlace, nós temos aqui um campo que vai dizer para quem que eu vou entregar essa carga. Tá? Então, por exemplo, se aqui eu encontrar 0,800 em hexadecimal, eu sei que eu preciso entregar isso para o IPv4. Se eu encontrar um 0,806, eu sei que a carga é um pacote ARP, eu vou ter que entregar isso para o protocolo ARP.
Se eu encontrar um 086DD, aí eu sei que isso é um pacote IPv6, que a carga vai ser um pacote IPv6. Então, dependendo, né, do tipo que está aqui, eu sei para quem que eu tenho que entregar. Tá? Tem uma exceção que eu vou ver lá, que a gente vai falar lá na frente, onde esse campo tipo é usado como tamanho, para saber o tamanho da carga. E aí você acrescenta mais um cabeçalho aqui para informar o tipo. Tá? Isso é uma certa confusão que deu, porque o padrão original era esse, e o I3E padronizou de outra forma, porque eles entenderam que precisava ter um tamanho dos dados aqui, né? Tem uma forma implícita de descobrir qual que é o tamanho dos dados, mas eles queriam isso explicitamente no cabeçalho e usaram aqui no tipo. Acabou ficando conflitante, dois padrões, e depois lançaram um padrão para unificar e resolver essa questão. Mas a gente fala isso mais adiante quando a gente estiver falando de VLAN. Tá? Por enquanto, considera aqui como sendo apenas o tipo. Aí vem a carga de dados, né, que é o que é da camada superior, o pacote da camada superior que está aqui. Pode ser um IP, pode ser um ARP, pode ser um IPv6. E depois tem o CRC. CRC a gente já viu o que que é, né? Aqueles bits que a gente usa, né? No caso aqui é um conjunto de 4 bytes, né? 32 bits, que é usado no Ethernet. É usado para fazer, né, essa checagem de redundância cíclica, né? Aquela divisão que a gente faz lá, né, dos dados e encontra o resto e coloca aqui para que o receptor do quadro consiga verificar se os dados estão íntegros. Então a Ethernet ela faz isso, ela verifica a integridade dos dados através do CRC. Então, se o CRC não bateu, ela já sabe que esse quadro está corrompido e joga esse quadro fora. Só que a Ethernet não tem confirmação, tá? Não tem ACK, não tem NAK, não tem nada. Ela recebe o quadro e ela entrega para a camada de cima, ou se ela vê que está com defeito o quadro, se ela vê que o quadro está corrompido, ela joga fora e só. Então, cabe às camadas superiores, no caso, o TCP, se for o caso, né? Se for TCP lá em cima, cabe a camadas superiores cuidar da retransmissão. A Ethernet não cuida de retransmissão, não cuida de confirmação, nada disso. É um protocolo muito simples, tá? Por isso que ela é simples. Ela pode descartar o quadro que está com problema, mas ela não cuida de corrigir isso. Como o erro de CRC é algo mais raro, né, por ser uma rede cabeada e tudo mais, então isso não costuma ser um problema, né? Uma rede que não tem interferência, que os cabos estão corretamente crimpados e tudo mais, a tendência é que não aconteça problemas muito frequentes aí de quadros corrompidos, né? Então ela não precisa ter essa sobrecarga de ficar verificando, fazendo retransmissão. Ela simplesmente descarta quando o CRC não bate. Se o CRC bateu, ela entrega para a camada de cima. Lembrando que CRC bater não é garantia de que não está corrompido. Pode acontecer em casos raros, né, de erro de rajada e tal, de corromper e ainda assim o CRC bater. Mas é uma chance bem pequena disso acontecer, né? Então, não é algo que a gente costuma levar em consideração. Se for necessário, a gente tem outras camadas lá para cima para detectar esse tipo de problema. Então, só para esclarecer essa questão dos tipos, né? Inicialmente, a Ethernet foi planejada para que esse fosse um campo para armazenar o tipo, tá? O tipo que é o protocolo da camada superior que vai receber a carga. Mas quando o I3E foi padronizar isso como 802.3, eles entenderam que não era legal ficar definindo o tamanho do campo de dados olhando os dados em si, né? Olhando lá um sinal que era passado na camada física de que terminou a parte de dados, porque isso seria uma violação de encapsulamento, né? Se é que existia algum. Então eles definiram que esse campo ia ser um campo de tamanho. Só que aí deu uma certa confusão, porque já tinha alguns fabricantes fabricando suas placas usando esse campo como tipo. E aí ficou dois padrões diferentes. Então, para acabar com a confusão, eles definiram o padrão 802.3x em 1997, que unificou os padrões. Então, se você encontra um valor aqui que é menor que 1500, é o tamanho, porque o tamanho máximo de um quadro Ethernet é 1500. Então, nunca vai poder ser um tamanho maior que 1500 aqui.
Então, se é menor que 1500, menor ou igual a 1500, a gente decide que é tamanho. É esse tipo aqui, esse quadro aqui. Agora, se for maior ou igual que 1536, aí é um tipo. E definiu que nenhum tipo ia ser menor do que 1536 naturalmente. Então, se você vê um valor aqui que é maior que 1536, então é o tipo. É claro que quando é o tamanho que está aqui, você precisa ter um campo adicional aqui depois para dizer qual que é o tipo, né? Então, quando é usado esse formato, aí você tem mais um cabeçalho extra aqui, né? Aqui dentro que vai te dizer qual que é o tipo para ele poder fazer a entrega. Os valores entre 1501 e 1535 são não definidos, não vão ser usados para nada, né? Nem para tamanho, nem para tipo. E assim resolver o seu problema. Então, quando vocês forem fazer os seus exercícios lá no Wireshark, não estranhem se vocês encontrarem uma estrutura ou outra, porque as duas são válidas, né? Então, ah, pode ser o tipo ou pode ser o tamanho, tá? E outra coisa que a gente não viu ainda é essa questão do padding, né? Isso aqui é um enchimento. Por que que tem isso? Porque a Ethernet requer que cada quadro tenha no mínimo 64 bytes. Então, se a carga for menor do que 64 bytes, você precisa pôr um enchimento para. Aliás, se a carga for menor que 46 bytes, que daí o quadro todo ficaria com menos que 64 bytes, então você coloca um enchimento para poder preencher esse quadro e ele ficar com o tamanho mínimo, tá? Por que que um quadro precisa ter um tamanho mínimo? Tem um motivo muito importante para isso. Porque se você tem um quadro muito pequeno, pode acontecer de você terminar de transmitir ele na origem antes dele chegar no destino, tá? É a questão do atraso de propagação, tá? Você terminou de transmitir, mas ele ainda não chegou no destino, né? Ele não começou a chegar no destino. O que que pode acontecer? Ele ainda pode colidir, pode haver uma colisão. E se tiver uma colisão e a origem acha que já acabou o serviço, ela não percebe essa colisão. Se ela não percebe essa colisão, ela não vai fazer a retransmissão, não vai fazer o back-off, não vai fazer nada. Então é importante a gente não ter pacotes muito pequenos para evitar esse tipo de problema. Por isso, quando a carga é muito curta, né, muito poucos dados, você coloca um enchimento para o quadro passar a ter um tamanho mínimo. A Ethernet ela é não confiável e ela é sem conexão. Ela é sem conexão no sentido de que ela não tem um processo de handshaking entre os emissor e receptor. Quando ela tem algo para enviar, ela simplesmente envia. Faz lá, manda lá o preâmbulo do quadro, né? Isso vai acordar o receptor e o receptor recebe os dados e pronto. Então não precisa ter uma conexão configurada antes, nada disso. Tá? Não existe conceito de conexão em Ethernet. Tem quadro para mandar? Manda o quadro. É assim que funciona. A Ethernet ela é não confiável, tá? O receptor ele não envia CKs nem NAKs para o NIC emissor. Não confiável, claro, né? No sentido de que não tem confirmação de que o quadro chegou, que ele chegou íntegro ou que ele não chegou íntegro, tá? Não quer dizer que a Ethernet não, eu não devo usar a Ethernet porque a Ethernet não é de confiança. Não é isso, né? Ela simplesmente não envia CKs, não envia NAKs. Então, dados em quadros que são descartados, eles vão ser recuperados somente se o emissor usar a transferência de dados confiável numa camada mais alta, por exemplo, um TCP. Então, se você está enviando dados via TCP, o TCP vai cuidar da retransmissão de um quadro perdido. Se você está usando UDP, não, né? Então, um quadro perdido é um quadro perdido que não vai ser recuperado. A menos, é claro, que você esteja fazendo algum tipo de recuperação na camada de aplicação. E o protocolo MAC da Ethernet é o CSMA-CD, como a gente já viu. Ele não tem slots e ele trabalha então com o backoff binário. Então, na Ethernet clássica, não na Ethernet com switch, como a gente usa hoje, não tem mais esse problema, né, de colisão. Mas se você estiver usando uma Ethernet clássica lá com hubs ou com cabo coaxial, aí você vai ter problemas de colisões e se colidir, né, duas máquinas enviarem um sinal ao mesmo tempo, elas vão perceber que estão colidindo, vão mandar um sinal de colisão e vão esperar um tempo aleatório para transmitir de novo.
usando lá aquela estratégia do back-off binário que a gente já viu, né, que vai aumentando cada vez mais o tempo, né, o intervalo de tempo que ela vai esperar, né, o intervalo de tempo total que ela vai escolher ali um aleatório para esperar dentro daquele período, tá? Até agora nós falamos da Ethernet como sendo um único padrão, mas a verdade é que existem muitos padrões Ethernet diferentes, tá? São dezenas deles. E no que se refere à camada de enlace, não muda muita coisa. O protocolo MAC, né, de acesso ao meio, e os formatos de quadro, eles são comum, tá? São sempre os mesmos. Como eu falei para vocês, né? Se tem uma coisa que não mudou em todos esses 40 anos de internet, aí é o formato do quadro que permanece basicamente o mesmo. Mas no que se refere à camada física, mudou bastante, tá? Mudou bastante a questão dos meios físicos utilizados e das velocidades, né, da largura de banda que é possível atingir aí com cada um deles. Então, aqui a gente tem uma série de formatos que levam esses nomes, nomes como esses daqui, que na verdade é o que define o padrão, tá? Define qual que é a velocidade, qual que é o meio físico utilizado, qual que é a codificação, tá? Então, esses aqui são meios que usam par trançado, esses daqui são meios que usam a fibra ótica. Parece meio estranho essa sigla aqui, mas ela tem um significado, né? Cada um desses tem um significado. Apesar de existirem muitos padrões, tem alguns que são os mais utilizados, né? Outros são mais de nicho, têm menos uso. Mas tem alguns que são os mais comuns, tá? Então, vou dar algumas dicas aqui de como que a gente olha para um padrão desses e consegue saber, né? Pelo menos, é claro, se você pegar a especificação, você vai ter todos os detalhes, mas se você olha, não tem especificação em mãos, ainda assim você consegue saber do que se trata, né? Porque essas letras, esses números aqui têm um certo significado. Então, por exemplo, a primeira parte aqui é a que se refere à velocidade do padrão, largura de banda, tá? Então, tem os que começam com 10 são os de 10 megabits por segundo, tá? Então, tem de 10, tem de 100, tem 1000, 1000 é a gigabit, gigabit Ethernet. Aí, depois de 1000, começou a se usar o G, né, de gigabit. Então, daí tem 2.5G, 5G, 10G, 25G, 40G, 50G, 100G, 200G, 400G, tá? Então, o que você vai ver aqui é a largura de banda que o padrão suporta. Depois, normalmente vem base. Esse base se refere à banda base, significa que essa mídia vai estar transportando só o tráfego Ethernet, tá? Então, quando você vê base, significa que é um cabo que vai ser usado exclusivamente para Ethernet. A grande maioria dos padrões é feita para a banda base de Ethernet, tá? Tem algumas exceções, tem alguns padrões Ethernet feitos para rodarem em cima de outras bandas bases, né? Que mais? E aí tem a parte final da sigla que se refere à mídia física, né? Então, cabo coaxial só os de 10 mega, tá? Não tem a internet de cabo coaxial morreu lá nos 10 megabits por segundo. Quando você fala de rede de 100 megabits e acima, aí ou é fibra ou é cabo de par trançado, tá? Tem algumas exceções também, né? Tem uns outros protocolos menos usados, feito para outras mídias aí, mas não é comum, tá? Então, os mais comuns são, naturalmente, os de par trançado e fibra. Cabo coaxial não tem acima de 10 megabits por segundo. E os que têm T são os de par trançado, tá? Então, esse T significa fios de cobre de par trançado. Quando é S, F, B, esses são os de fibra, né? Na verdade, S, L, E e Z
são o comprimento de onda da fibra ótica, né? Então S é de short wave, né? Onda curta, a L é de onda longa, e o E e o Z é de mais longa ainda, né? Estendida, né? Então, o comprimento de onda. O B é de bidirecional, né? Algumas fibras são bidirecional, aí tem o padrão. Os que levam a letra B são de bidirecional. F é de fibra de maneira genérica, né? Então, quando você vê F, é fibra de várias larguras de onda. E tem outras letras, tá? Essas são algumas das principais. Esse X que vocês estão vendo aqui, né? FX, SX, VX, X e R é o método de codificação, tá? Então, esse X é uma referência ao método de codificação que é usado nesse caso. E lembrando também que a codificação Manchester que eu falei é uma codificação que é usada também só até as redes de 10 megabits, tá? Acima disso já não se usa mais a codificação Manchester. E então o X é a codificação e alguns desses, desses padrões levam um número, né? Como 2, 4. Esse número ele é o número de pistas que é usado por enlace, tá? Então, por exemplo, o enlace de 100 MB mais comum é o que usa só duas pistas. Por padrão, né? Apesar de a gente ter o cabo Cat5e, que é o mais usado aí, Cat5, Cat5e, ele já ter, né, os quatro pares, o padrão mais comum de 100 megabits por segundo, ele só usa dois pares. Os outros dois pares ficam ociosos. Tem um padrão de 100 megabits que usa quatro pares, mas ele é menos usado, né? O mais usado é o que usa apenas dois pares. Aí nas redes gigabit para cima, aí já se começa a usar todos os quatro pares, tá? Então, quando você vê um T2, significa que usa dois pares. Quando você vê um T4, significa que usa os quatro pares. Aí são quatro, né? Quatro linhas, né, de transmissão, quatro pares, quatro faixas, né? Que é mais? Assim, uma outra característica da internet é que ela acompanhou aí a corrida da largura de banda também com os cabos de cobre, tá? Então você tem hoje, né, possibilidade de chegar a 10 gigabits por segundo usando cabo de cobre, né? Não precisa ser necessariamente fibra ótica, tá? Então tem lá o padrão, o Cat6a, que você consegue atingir 10 gigabits por segundo até 100 metros, tá? 40 GB também tem com cabo de cobre, mas aí é o Cat8 e é uma distância bem curta, tá? Então é mais usado dentro de data center e tal. Mas o 10 GB aqui já é mais comum aí na interligação de, de roteadores que têm um alto tráfego, né? De switches que têm alto tráfego e tal. É comum se usar 10 GB, né? Ou 1 GB já ficou padrão aí para ligação de estações. Você consegue isso com o Cat5, né? Com um cabo Cat5 até 100 metros. E depois também saíram alguns padrões que são o 10 gigabit reduzido, né? Que seria o de 5 GB e o de 2,5 GB. Também estão começando a aparecer em desktops, em roteadores, até mesmo domésticos, né? Então, com o Cat5e você consegue 100 metros com 2,5 GB, né? E com o Cat6, não precisa ser o 6A, o Cat6 você consegue 5 GB, né? 100 metros, né? Então, são cabos, né, que não são tão robustos assim, né? O 6A já é um tanto mais robusto, ele consegue chegar a 10 gigabits por segundo, né? Mas o cabo comumzinho que a gente usa, que a gente compra em qualquer lugar, que é o Cat5e, né, o mais comum hoje, a gente já consegue chegar tranquilamente em 1 gigabit por segundo e até 2,5 gigabit por segundo até os 100 metros, né? Então, esse é uma característica interessante da internet, né? Apesar dela ter todos os cabos de fibra, né? Ter os vários padrões de fibra para tipos de fibra diferentes, ela acompanhou também a corrida aí da largura de banda com o cobre, né? Porque a dificuldade de trabalhar com a fibra é que, né, a fibra é feita para longas distâncias, né, e tudo mais, mas para você colocar o conector, tudo você tem equipamentos que são mais caros e tudo mais, né?
enquanto que um cabo de cobre é bem tranquilo, né? Você fazer a crimpagem ali, o plug é baratinho, o alicate para crimpar é bem barato também, né? Então, e além de ter a vantagem de que você consegue, com o cabo de cobre, passar em conduítes que precisa fazer dobra e tudo mais, enquanto que a fibra é mais sensível, né? A fibra você não pode sair dobrando de qualquer forma. Então, é importante, né, que a Ethernet tenha conseguido aí manter o cobre, né, sendo usado aí, evoluindo nas larguras de banda, junto com a fibra, né? E com a fibra você consegue hoje ir, né, a, a larguras de banda muito maiores, né? Tem até a proposta de 800 gigabits por segundo de Ethernet com um padrão que foi proposto agora, né, em 2020, de usar 800 gigabits por segundo com fibra ótica e Ethernet. Ok? E vamos passar agora para mais um subitem da nossa apresentação, né? Vamos falar de comutadores, de switches, e vamos falar de VLANs. Como nós vimos, né, a Ethernet inicialmente usava cabos coaxiais, fazia um barramento, né, e conectava então todos os equipamentos nesse barramento. A partir dos padrões Ethernet de 100 megabits por segundo para cima, a topologia de estrela passou a ser obrigatória, né? Não temos mais cabos coaxiais para redes de 100 megabits e assim. E inicialmente, né, se usava hubs, né, que faziam apenas a repetição, né, de tudo que chegava até eles e em todas as portas onde estavam conectados os demais equipamentos. Mas o switch, né, o comutador, ele é um pouco mais inteligente do que isso, né? Ele consegue ter um papel ativo, né? Ele é um dispositivo da camada enlace que tem um papel ativo. Ele armazena e encaminha quadros Ethernet. Ele examina o endereço MAC dos quadros que chegam e ele encaminha o quadro para um ou mais enlaces de saída quando esse quadro deve ser encaminhado em um determinado segmento. E ele usa o CSMA/CD, né, para acessar o segmento. Então, você pode colocar switches e hubs na mesma rede sem maiores problemas. Você consegue ter um híbrido aí, né? Uma rede híbrida onde você tem um switch, mas você tem alguns segmentos com hubs. Na verdade, cada segmento é individual, então ele vai rodar o CSMA/CD individualmente para cada segmento. Então só vai poder ter colisão dentro daquele segmento. Se você trabalhar só com switches, aí você não tem colisão, né? Porque daí você tem um equipamento só conectado em cada porta, e aí cada equipamento tem o seu próprio domínio de colisão ali entre ele e o switch. Então não ocorrem colisões. Como você pode ter a comunicação full duplex, né, você consegue, mesmo que o switch envie um pacote para o equipamento, ao mesmo tempo que o equipamento manda um pacote para o switch, ainda assim não há colisão. Então, nesses casos, né, você não tem mais o problema da colisão. O computador Ethernet ele também é transparente. Os hospedeiros não precisam saber da presença de computador. Né? Os equipamentos que estão na rede eles mandam o pacote, né? Eles podem rodar inclusive o protocolo CSMA/CD e enviar o pacote contando que poderia haver uma colisão, mas se ele está conectado num switch, essa colisão não vai acontecer, né? E ele nem precisa saber que tem um switch ali. Ele pode só achar que ele está sozinho aí na rede e não tem mais ninguém transmitindo. Além disso, os computadores são plug and play e são self-learning, tá? Você não precisa configurar um switch. O switch tradicional, né, o switch de camada 2 tradicional, ele não precisa nem ter, os mais simples nem interface tem. Você simplesmente coloca ele lá, né, conecta os cabos e ele aprende sozinho o seu papel. Você não é igual um roteador que tem que ter uma tabela lá que vai ser configurada por um, por um software externo ou por um algoritmo de roteamento com comunicação e tem que ter o administrador de rede para ir lá e configurar rotas quando é o caso, né? Não tem nada disso, né? Ele é totalmente, você liga, ele já funciona, tá? Importante dizer que tem exceções, tá? Tem alguns switches que a gente chama de switch de camada 3, que ele também faz algumas funções de roteamento.
Tá? Daí, nesse caso, eles são configuráveis, são chamados, alguns também são chamados de switches gerenciáveis. Nesses você consegue fazer algumas configurações, ah, configurar as VLANs, por exemplo, como a gente vai ver, né? Então existe sim uso para switches mais avançados. Só que aí ele foge um pouco da função só de comutador, ele não atua só na camada de enlace, né? O switch tradicional é um equipamento que atua da camada de enlace para baixo, enlace física. Ele não mexe com camada de rede, ele não enxerga IP, nada disso, né? Se você tem um switch que enxerga IP, que consegue tomar decisões de encaminhamento baseada em IP, aí já não é um switch da camada 2, aí já tem um switch que atua também na camada 3, o que é bem comum hoje em dia com essas redes definidas por software, né? A gente sabe que agora você tem regras que atuam tanto em cabeçalhos que usam tanto cabeçalhos da camada 2 quanto da camada 3. Você pode tomar decisão baseado em IP, pode tomar decisão baseada em MAC e tudo mais. Mas o switch tradicional é aquele que enxerga só camada de enlace, né, e endereços MAC, e ele é plug and play, ele é self-learning, você não precisa configurar nada nele. Então, os hospedeiros eles têm uma conexão que é direta com o computador, e os computadores eles precisam manter um buffer de quadros, né? Isso acontece porque eventualmente pode acontecer de várias linhas aqui estarem recebendo quadros que devem sair por uma única linha. E supondo que todos têm, por exemplo, a mesma largura de banda aqui, né? Pode acontecer de chegarem vários quadros para serem encaminhados por aqui, e aí, se você não tem pelo menos um buffer razoável aqui, né? Você vai ter muitos quadros perdidos porque você não vai dar conta de encaminhar esses quadros na mesma velocidade que eles chegam. Então é comum que o switch tenha algum tipo de buffer para lidar com essas situações. Além disso, os switches são ideais para situações em que você tem equipamentos que usam diferentes padrões Ethernet, inclusive com largura de banda diferente. Então não importa se você tem um equipamento gigabit aqui e um de 100 MB aqui. Tá? Então, esse vai comunicar gigabit com o switch e esse comunica 100 MB com o switch. Se esse de 100 MB manda um pacote para o de 1 GB, tudo bem, não tem problema, ele vai chegar, né, normalmente. E da mesma forma, ao contrário, também, né? Só que ele vai vir muito mais rápido daqui para cá do que ele vai daqui do buffer do switch para cá, porque, né, aqui vai ser 10 vezes mais lento. Mas não tem problema. Tá? É diferente de uma rede de barramento em que todos os equipamentos precisam estar trabalhando no mesmo padrão. Né? Se um ali está com uma velocidade maior que os demais, ele não vai conseguir se comunicar. Mas no switch a gente não tem esse problema. Né? Tem o domínio de colisão independente aqui de cada equipamento, né? Então eles podem se comunicar cada um com o seu próprio padrão e o switch dá conta disso. Tá? O protocolo Ethernet usado em cada enlace de chegada, né, é usado em cada enlace de chegada, mas não tem colisões. Né? Não tem colisões aqui, porque tem um equipamento em cada porta, né? E não vai então acontecer nunca de ter dois equipamentos transmitindo nesse mesmo enlace. Né? Cada segmento aqui é isolado dos demais. Então cada um é seu próprio domínio de colisão. E eles são full duplex, então não acontece nem colisão quando o switch tenta enviar algo e o equipamento ao mesmo tempo. Não tem problema, porque eles são full duplex. Tipicamente eles vão ter aí uma linha de transmissão para enviar, uma para receber, no mínimo, né? Dois pares, um para enviar, um para receber. Em alguns casos tem mais dois aí para conseguir também codificações que entregam largura de banda maior. Mas minimamente vai ter um para enviar e para receber, então tá tudo tranquilo com relação a isso também. Não tem colisão de maneira alguma. Outra coisa interessante é que se A está transmitindo algo para D e B está transmitindo algo para E, se você tivesse um hub aqui, ia dar colisão, né? Ia ter que um esperar para transmitir e tudo mais. Num switch não tem problema nenhum, né? Os dois podem transmitir ao mesmo tempo, A para D, B para E. Porque uma conexão não tem nada a ver com a outra aqui no caso, né? Como envolvem equipamentos, linhas diferentes aqui do switch. Então, ok, né? Os dois conseguem se comunicar ao mesmo tempo sem qualquer problema, sem nenhum tipo de colisão, sem nada disso. Então, uma questão que pode naturalmente surgir, né, é como que o computador sabe que o D é alcançável na interface 4 e que o E é alcançável na interface 5.
Você conecta o equipamento lá, como que ele sabe qual que é esse equipamento que está lá e quando ele deve encaminhar algum quadro naquela interface específica para aquele equipamento? Sendo que o Mac é algo que, né, já faz parte do equipamento, não é algo que vai ser obtido do switch, não é o caso, né? O Mac já é do próprio equipamento. Então, como que ele faz para saber, né, que aquele equipamento com determinado Mac é encontrável na interface 4, na interface 5, tá? Então a resposta para isso é que cada comutador, cada switch tem a sua tabela de comutação. Tá? Tabela de comutação, onde cada entrada é um endereço MAC de um determinado hospedeiro e uma interface para alcançar esse hospedeiro e uma marca de tempo. É algo parecido com uma tabela de roteamento, certo? Roteamento é feito assim, né? Você tem lá uma série de endereços, só que no roteamento é com endereço IP, né? Você tem uma série lá de faixas de endereço IP e por qual porta você deve encaminhar aquele pacote que é endereçado para aquele endereço IP. Então, da mesma forma, você tem uma tabelinha onde você tem endereços MAC e qual que é a porta que você usa para chegar naquele endereço MAC. Tá? E como que essas tabelas, né, essas entradas, são criadas e mantidas na tabela do computador? É algo parecido com um protocolo de roteamento, tá? É aí que está a diferença das tabelas de comutação. O computador, ele tem o que a gente chama de autoaprendizado, você não precisa configurar nada nele. Ele aprende quais hospedeiros podem ser alcançados através de quais interfaces. Como que ele faz isso? Quando um quadro é recebido, né, quando alguém envia um quadro e esse quadro chega lá no computador, ele vai anotar, né? Fala, ó, o F acabou de mandar um quadro. Então, eu anoto lá na minha tabelinha, olha, o F está na linha 6. O A mandou um quadro, eu marco lá, A está na linha 1. Não importa quem é o destinatário, né? Se está vindo de certo lugar, né? Se o remetente do quadro é o B e esse quadro chegou pela linha 2, então eu deduzo que na linha 2 está o B. Pode estar diretamente aqui ou pode estar num hub, pode ser que eu possa ter switches encadeados aqui, então poderia ter mais de um equipamento aqui. Mas eu sei, né, que B é acessível via 2. Tá? Eu sei, a hora que C envia alguma coisa, eu sei que C é acessível via 3. E assim por diante. Então, sempre que chega lá um pacote no switch, ele grava o par de emissor e localização nessa tabela de computação e marca o horário, né, para saber quando que esse pacote chegou, porque eventualmente, né, essa máquina pode ser desconectada e aí ele não precisa guardar essa informação para sempre. Então vamos ver um exemplo aqui, né? Tem um pacote cuja origem é A e destino é D. Aí o A vai e encaminha esse pacote para o computador. Quando esse pacote chega no computador, o computador anota lá, o endereço MAC A está na interface 1 e coloca um tempo de vida de 60. Assim, em 60 minutos não vier mais nenhum pacote de A passar por aqui, é sinal de que A está desligado, né, ou foi desconectado. Tá? Sempre que passar um novo pacote, eu posso renovar esse tempo de vida para não desmarcar isso aqui. Então, a partir desse momento, eu sei que A está aqui em 1, mas e D? D está onde? Eu não sei onde está D. Se eu não sei, eu preciso tomar uma decisão, né? Opa, quem que eu envio? Vou enviar para todo mundo, então, menos para o A, né? O A eu já sei que não preciso enviar para cá, porque se o D estiver por aqui, pode acontecer do D estar por aqui. Aí ele já teria recebido também. Então, ele estaria no mesmo domínio de colisão, ele já teria recebido. Então, no caso, eu faço uma inundação, faço um broadcast. Eu envio para todo mundo. Então, quando o quadro é recebido no computador, ele vai registrar o enlace de entrada e o endereço MAC do hospedeiro emissor, vai buscar o endereço MAC de destino na tabela de comutação, e se a entrada encontrada para o destino, se ele encontrou a entrada lá, então, se esse destino está no segmento do qual o quadro chegou, eu descarto o quadro. O que isso quer dizer? Né? Eu recebi algo cujo destinatário está no próprio segmento da onde eu recebi. Ele está lá no domínio de colisão já. Então eu simplesmente jogo esse quadro fora, porque o destinatário já recebeu, né? Então não vou precisar ficar encaminhando ele.
Caso contrário, eu encaminho, né? Quer dizer, se eu acho esse segmento na tabela e não é o mesmo segmento da origem, aí eu encaminho na interface indicada pela entrada. Então, aquele caso, né? A enviou algo para D, eu encaminho só na interface de D. Caso contrário, né? Assim, eu recebi um dado para D. D não está na mesma interface que A. E eu não sei onde D está. Então, nesse caso, eu vou fazer a inundação, como eu falei ali. Eu vou encaminhar para todas as interfaces, exceto a interface de chegada. Então, voltando lá no nosso exemplo, chegou lá um pacote origem A, destino D. Aí eu vou enviar esse pacote lá para o switch. Quando chega no switch, ele vai falar: bom, o A agora eu sei que o A está em 1. E mais D eu não sei onde está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inundar. Eu vou enviar para todo mundo, menos aqui para A, né? Porque ele veio daqui, né? Então não tem necessidade de enviar para cá. Mas eu envio para todo mundo, para 2, para 3, para 4, para 5 e para 6. Tá? Quando o D eventualmente responde para A, né? Supondo que vai ser uma resposta que ele vai enviar, um quadro de resposta. Então, nesse momento, o switch passa a saber que D está na interface 4. Agora ele aprendeu do D também. E o que ele vai fazer? O destino é A. A já está na tabela, né? Então, nesse caso, ele não precisa mais inundar, né? Agora ele envia diretamente na interface 1 aqui, que é a interface que corresponde ao A. Então, esse é o envio seletivo. Ele enviou só no segmento no qual ele precisava enviar. E os outros ele deixa quieto, né? Não precisa enviar para os outros. Tá? Então, ele aprendeu automaticamente aonde está A e onde está D. E eventualmente ele vai aprender onde está B, onde está F, onde está E, onde está C, porque eles vão mandar quadros e ele vai conseguir preencher essa tabela. Tá? Então a tabela, você iniciou o switch, ela está vazia. Mas rapidamente ele consegue, à medida que os equipamentos vão enviando quadros, ele aprende onde cada um está e aí ele passa a fazer o encaminhamento diretamente de origem para destino, sem precisar ficar fazendo as inundações. Você consegue interconectar comutadores? Consegue, né? Você consegue fazer da seguinte forma: você tem um switch 1 aqui, switch 2, switch 3, switch 4, tá? E eu consigo botá-los em cascata aqui, né? Coloco o switch 4 está no primeiro nível e tenho 3 switches conectados nele. E como que eu faço, por exemplo, para enviar algo de A para G? Tá? Como que o S1 vai saber que ele tem que encaminhar o quadro destino para F via S4 e S3? E a resposta para isso é simplesmente autoaprendizado. Tá? É da mesma forma que um único comutador. Ah, como assim? A hora que A envia algo para G, ele vai enviar, na verdade, para S1. S1 consulta a sua tabela. Tem G lá? Não tem. O que ele faz? Inunda. Vai para B, vai para C, que vão descartar, e vai para S4. S4 vai olhar, tem G na tabela? Não tem. Então o que ele faz? Inunda. Não vai mandar de volta para 1 porque veio de 1. Vai mandar para 2 e para 3. Vai chegar no S2. S2 vai consultar sua tabela, vai ver que não tem G. Então nesse caso ele também vai inundar, vai mandar para D, para E e para F, que vão descartar porque não é com eles. E o que o S4 também vai fazer, né? Ele vai mandar na 3. Vai chegar em S3. S3 vai olhar aqui também. Tem G na tabela? Não tem G. Então, o que ele faz? Inunda. Manda para 1, para 2 e para 3. E I e H vão descartar. G vai ver que é para ele e vai receber. Então, chegou de A até G. Só que chegou para todo mundo também. Claro, da primeira vez. O primeiro quadro que A mandou para G, ninguém conhecia G. Então, nesse caso, foi para todo mundo. Quando G responde para A, isso já não é mais por inundação, porque S3 já conhece A, porque ele, quando passou o pacote de A para G, ele anotou que A está na interface 4 dele. Então, de G para S3, S3 envia direto para S4. S4 também anotou que A está na interface 1 dele. Então, ele envia direto para S1. E S1 sabe que A está na interface 1 dele. Então, ele manda direto para S1. Então, só a ida aqui foi por inundação. A volta já foi direta. E se A mandar mais alguma coisa para G agora todo mundo já sabe onde está G, né? Então, nesse caso, A manda para S1. S1 tem uma entrada de que G está na interface 4.
S4 tem uma entrada que que jeta na interface 3. S3 tem uma entrada de que jeta na interface 1. E aí vai direto de A para G. S2 não vai mais receber nada referente a G nem a A, porque S4 já aprendeu que A está para cá e G está para cá. Tá? Então isso funciona muito bem assim. Lembrando, né, que ele só precisa saber os endereços MAC aí de quem está dentro dessa rede local. Né? Se tiver um roteador aqui em algum lugar, o que está para lá do roteador não precisa ser encaminhado aqui dentro. Né? Então, o autoaprendizado funciona em termos de camada de enlace aqui para nossa rede local. Supõe agora que C envia um quadro para I e que I responde para C. Então, esse é um exercício que eu vou deixar para vocês, né? Vocês podem pausar aí o vídeo e faz aí a tabelinha do S1, do S2, do S3 e do S4. Elas vão começar vazias e à medida que você envia algo para I, você vai preencher a tabela de cada um desses switches. E a hora que I responder para C, você preenche também cada uma das tabelas desses switches que for necessário você mexer, tá? Então, façam aí para treinar bem aí como é que faz, como é que funciona a questão do autoaprendizado com múltiplos comutadores. Então, como que vai funcionar tipicamente uma rede institucional, né? Você tem lá um roteador que vai dar acesso à rede externa, né? Então, ele é o gateway para todos os endereços que não fazem parte dessa subrede. Mas tudo isso daqui pode ser uma subrede, né? Todos esses, do ponto de vista de endereçamento IP, todo mundo aqui pode fazer parte da mesma subrede. E aí, todos os pacotes aqui dentro são encaminhados na camada de enlace através desses switches aqui, né? Então temos aqui um switch, outro, 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 todos esses conectados num outro switch, fazendo aqui uma hierarquia, e esse switch está conectado também com servidor de e-mail, servidor web, e pacotes externos esse switch encaminha para o roteador. Então, essa máquina quer conversar com essa, vai via switches aqui fazer a comunicação, né? Então, isso é possível fazer internamente. Agora, se ele quiser endereçar alguma coisa para fora, na camada IP você coloca o IP de quem é daqui de fora, mas na camada de enlace você coloca o endereço MAC do roteador. Né? E aí esse pacote vai para esse switch, que vai para esse, que vai encaminhar para o roteador, que vai encaminhar para fora. Quando chega uma resposta, da mesma forma, né, o roteador vai encaminhar pela camada de enlace para o endereço MAC de quem é o destinatário. Então é assim que vai funcionar. Então agora vamos falar um pouco sobre as diferenças e semelhanças entre comutadores e roteadores. Tá? Então, ambos servem para armazenar e encaminhar. No caso dos roteadores, eles são dispositivos da camada de rede, então eles examinam os cabeçalhos da camada de rede, tá? Os datagramas e seus cabeçalhos. Enquanto que os comutadores são dispositivos da camada de enlace, eles examinam cabeçalhos da camada de enlace, né? Os quadros e seus cabeçalhos. Então, né, aqui temos o caso de um computador, ele só enxerga até a camada de enlace, ele não precisa ver o que está acima das outras camadas, enquanto que o roteador ele consegue ver até a camada de rede. Tá? E ambos têm a tabela de encaminhamento. No caso, os roteadores, eles computam tabelas usando algoritmos de roteamento, endereço IP, e os computadores, eles aprendem a tabela de encaminhamento usando inundação, aprendizado, né, o autoaprendizado, e os endereços MAC. Tá? Então, eles têm algumas semelhanças, né, mas trabalham de maneira diferente internamente. Né? Então, assim, quando que eu escolho um, quando que eu escolho outro? Estou construindo uma rede grande, né, de uma instituição, e aí, eu vou colocar um switch ou vou colocar um comutador? Né? Então, tipicamente, a gente vai usar switches para redes com até algumas centenas de hospedeiros. Tá? Qual que é a vantagem do switch? Né? Ele é mais rápido, o processamento dele, né? Ele só precisa processar até a camada 2, então ele tende a ter um processamento um pouco mais rápido. Além disso, ele não precisa ser configurado, né? Você bota lá, ele já funciona, tem autoaprendizado e tudo mais. Roteadores você precisa configurar. Agora, se você tem uma rede muito grande, né, com milhares de hospedeiros, aí já convém você dividir usando subredes, né? Colocar roteadores para evitar o excesso de tráfego de broadcast.
Porque cada vez que alguém usa ARP, por exemplo, né, ou usa um DHCP, né, esses pacotes que vão por broadcast, eles vão para todos os dispositivos da rede. Se você tem lá uma centena de dispositivos, não é tanta coisa. Mas à medida que essa rede cresce, vai chegar um momento que você acaba tendo muito desse tráfego de broadcast e isso pode atrapalhar o desempenho da rede como um todo, né? Você acaba tendo muitos pacotes aí sendo distribuídos por inundação que não interessam para a grande maioria das pessoas para a grande maioria dos dispositivos que estão conectados, né? Então, isso vai acabar afetando o desempenho da rede. Então, nesse caso, convém aí você dividir a rede com roteadores, colocar aí roteadores para criar subredes, né? E, eventualmente, com roteadores você pode também definir rotas mais específicas para determinados tipos de dados e tudo mais, né? Então, há situações em que o comutador é preferível e há situações em que o roteador é preferível, né? E há situações hoje que a gente usa esses equipamentos que meio que são híbridos, né? Switches que também atuam na camada de rede, né? Que tem alguma funcionalidade de rede, ou mesmo esses equipamentos de redes definidas por software que conseguem fazer encaminhamento com base tanto em campos da camada 3 quanto em campos da camada 2, né? Então, não existe uma solução ideal para tudo, né? Cada rede, cada situação aí vai ter as suas alternativas aí. Algumas podem ser melhores do que as outras. Agora vamos falar um pouco sobre as LANs virtuais, né? Então, qual que é a motivação para eu querer ter uma VLAN, tá? Então, vamos dar uma olhada nessa rede institucional que a gente usou como exemplo, né? Então, tem aqui o pessoal de ciência da computação, o pessoal de engenharia elétrica e o pessoal da engenharia da computação. E então, assim, eu tenho vários motivos para não querer uma configuração como essa. Um deles é o seguinte: vamos supor que um usuário da ciência da computação mude a sua sala para a engenharia elétrica, mas ele quer continuar se conectando ao computador da ciência da computação, tá? Uma questão de, né, ele está num prédio diferente, mas ele quer continuar se conectando aqui com a ciência da computação. Como é que eu faço, né? Eu vou ter que puxar um cabo aqui para ele da engenharia elétrica para ligar lá num switch da ciência da computação, né? Isso pode ser um tanto complicado, né? E não é só isso, não é o único motivo. Eu também tenho outros motivos, como a questão de ter um único domínio de difusão. Então, todo o tráfego de difusão da camada 2, né, como eu falei, o ARP, o DHCP, ou o MAC, que é localização desconhecida, então ele vai fazer inundação, tudo isso vai acabar passando pela LAN toda, né, e isso pode trazer problemas de desempenho. Pior que isso, né? Isso também pode trazer problemas de segurança e de privacidade. Imagina que, em vez de ser uma universidade, isso daqui fosse uma empresa em que aqui tivesse alguns funcionários em um determinado departamento e aqui tivesse a parte administrativa, né? Os gerentes aqui. E daqui tem alguns funcionários insatisfeitos que poderiam estar rodando aqui um Wireshark da vida para ficar vendo pacotes desse pessoal aqui que eventualmente são enviados por broadcast. E aí eles poderiam, sei lá, fazer algum tipo de mau uso desses dados, né? Teria problemas então de segurança, de privacidade, né? Então, de repente, não convém, né, que um departamento fique recebendo pacotes de outro departamento, né? Principalmente se tiver algum departamento aqui que cuide de informações sigilosas, por exemplo, né? Então, nesses casos também é conveniente, né, usar VLANs. Poderia acontecer também de esses departamentos nem terem tanta gente assim, né? De repente eu quero dividir isso aqui por uma questão de segurança, né? Mas se eu colocar aqui um switch para cada departamento, de repente eu preciso de vários switches, quando um único switch com um pouco mais de portas aqui, com 48, com 96 portas, já daria conta do recado, né? Então eu vou gastar mais com equipamentos, de repente esse pessoal está até no mesmo prédio, né? E eu tô querendo gastar aqui, colocar vários switches só para poder isolar o tráfego deles, né? Então, de repente, é mais vantajoso ter um único switch
que faça tudo, mas um único switch não vai isolar o tráfego. Então, como que eu resolvo isso? Então, todos esses problemas que eu citei dá para resolver justamente com VLANs. Então, as VLANs são as Virtual Local Area Networks, são feitas através de computadores que suportam essa capacidade de VLAN, ou seja, a capacidade de você definir múltiplas LANs, redes locais, virtuais, em uma única estrutura de LAN, né, física. Então, as VLANs elas podem ser baseadas em portas. Eu posso falar, olha, eu quero que da porta 1 à porta 8 seja a VLAN da engenharia elétrica. Da porta 9 a 16 é a VLAN da ciência da computação. Então, todo o tráfego de broadcast vai ficar restrito à VLAN. Se eu mandar um ARP aqui, por exemplo, na porta 16, perguntando, quem é IP tal, só quem vai receber são as pessoas que estão nessas outras portas amarelas aqui. Quem está na outra VLAN não recebe, tá? E daí, se eu preciso, de repente, trocar alguém, né? Uma pessoa que está na computação, vou passar para engenharia elétrica. Eu não preciso ir lá fisicamente tirar o cabo de uma e colocar, né, daqui e colocar aqui. Eu vou aqui na porta em que ela está conectada e troco a VLAN. Né? Falo, essa porta agora vai ser a VLAN tal, né? Dependendo do equipamento, eu posso ter até regras mais avançadas aí para definir isso. Tá? E aqui são duas VLANs, mas eu poderia criar, né, mais VLANs. Poderia ter três, quatro, cinco, né? Mais VLANs aí no meu equipamento, dividindo, né, cada uma para um departamento, usando um único computador físico. Basta que esse computador suporte VLANs. Tá? Então, assim, fisicamente é isso aqui. Virtualmente é como se fossem dois switches separados. Né? Um para computação, um para engenharia elétrica. E de repente isso sai mais barato do que eu sair comprando um switch para cada departamento. Eu compro um switch só e crio uma VLAN para cada departamento. Então eu consigo fazer com isso isolamento de tráfego. Os quadros que são D para as portas 1 a 8 podem alcançar só as portas de 1 a 8 também. E eu posso definir a VLAN com base, inclusive, nos endereços MAC das extremidades em vez da porta. Né? Então, de repente, eu posso ver aqui o endereço MAC de cada equipamento e pelo endereço MAC eu defino qual que é a VLAN que ele está conectado. E aí, se eu trocar ele de porta aqui, né, fisicamente, não faz diferença. Né? Não importa a porta que ele está, o que importa é o endereço MAC dele. É uma forma de fazer também. Tá? A associação, então, pode ser dinâmica, as portas podem ser dinamicamente atribuídas entre as VLANs. Então, de repente, eu falo, essa aqui agora vai ser, né? Já está cheio aqui as da computação e aqui está sobrando engenharia elétrica. E aí, de repente, contratou mais um cara da computação. O que que eu faço? Né? Não posso contratar? Não, vou lá e troco uma porta, passo ela para computação. E como é que eu faço o encaminhamento entre VLANs? Né? Então, aqui é fácil. Aqui você vai fazer direto na camada de enlace. Mas aqui, como são subredes diferentes, você precisa de um roteador, né? E aí você vai fazer o quê? Vai colocar um roteador aqui entre uma porta e outra para poder fazer encaminhamento? Porque eventualmente alguém da engenharia elétrica quer conversar com alguém da computação, enviar algum pacote de um lado para outro. E aí como é que eu faço? Conecta um roteador? É uma saída, mas eu não preciso fazer isso porque na prática a maioria dos fabricantes aí vão vender uma combinação de computador e roteador. Então o switch que tem a funcionalidade de VLAN, ele já atua também como um roteador. Talvez ele não tenha todas as funcionalidades de um roteador, mas ele tem o básico, né? Ele tem o suficiente para eu conseguir encaminhar pacote de uma VLAN para outra. Ele vai conseguir ver que aqui é uma subrede, aqui é outra, e vai conseguir fazer esse encaminhamento. Às vezes acontece de eu ter, por exemplo, né, meu prédio aqui, né, já está cheio, eu vou construir um segundo prédio ali onde eu vou colocar algumas das pessoas desses dois departamentos. Tá? Então, fisicamente, ambos os prédios são compartilhados por pessoas da ciência da computação e da engenharia elétrica. E da mesma forma, né, nesse outro prédio também tem pessoas das duas áreas. Então, preciso conectar esses dois switches. Né? Como que eu faço isso? Eu poderia ligar uma porta amarela com uma amarela e uma azul com uma azul. Tá? Isso funcionaria para que eu tivesse, né, para não ficar duas VLANs separadas, né? Duas VLAN da computação, duas VLAN da engenharia elétrica. Não faz sentido.
Eu quero uma VLAN só para cada departamento. Então, poderia fazer isso, né? Ligar uma amarela com uma amarela, uma azul com uma azul. Só que para isso eu vou estar perdendo duas portas em cada roteador, né? Em cada switch. E isso se for duas VLANs. E se for 10 VLAN? Eu vou ligar 10 cabos, né? Não faz muito sentido, né? Então, uma forma de evitar isso é um recurso que eu chamo de porta de tronco. Tá? Então, alguns switches que suportam VLAN, eles têm essa opção de você colocar uma porta de tronco. E essa porta de tronco ela carrega o quadro entre VLANs, definida sobre múltiplos computadores físicos. Então, ela passa todos os quadros daqui para cá com a informação de VLAN. Né? Então, se tem VLAN amarela aqui e tem aqui, quando eu mando algo por broadcast, ele vai ser encaminhado pela porta de tronco. E se eu precisar mandar alguma coisa de alguém para cá, né, seja qual VLAN for, também vem pela porta de tronco. Então, tudo que vai de um para o outro vai por uma única porta, que é a porta de tronco. Quadros encaminhados dentro da VLAN, entre computadores, não podem ser quadros Ethernet comum nesse caso. Tá? Por quê? Porque o quadro Ethernet comum não tem informação de VLAN. Então, preciso ter a informação, preciso ter o VLAN ID. Aí eu não posso passar um quadro Ethernet comum. Em vez disso, vou passar um quadro do protocolo 802.1q, que é um protocolo que adiciona e remove campos de cabeçalho que são adicionais aí para quadros encaminhados entre portas de troncos. Tá? Então, o que passa aqui não é um quadro Ethernet típico, é um quadro 802.1q. Por isso que só roteadores que suportam essa porta de tronco e esse protocolo é que vão conseguir fazer esse tipo de encaminhamento de quadros. Então vamos falar agora do formato de quadro, né, do VLAN 802.1q. Então esse é o quadro Ethernet tradicional, como vocês já viram, e ele não tem um lugar aqui para você colocar o VLAN ID. Né? Não tem como você identificar qual que é a VLAN a que esse quadro pertence. Mas tem o campo tipo, né? O campo tipo que fala para quem que eu vou entregar essa carga aqui, né? Então, se o campo tipo ele tem um 0800 em hexadecimal, eu entrego por IPv4. Se ele tem um 0806, eu vou entregar para o ARP. Se ele tem um 86DD, eu vou entregar para o IPv6. Então tem um tipo aqui que é o 8100 em hexa também, que indica que isso aqui é um quadro 802.1q. Então quando o switch vê aqui o tipo 802.1q, ele sabe que é um quadro desse tipo aqui. Ele vai ver o tipo e ele vai saber então que tem um campo aqui onde seria a carga que tem um tag de informação de controle. E esse tag é 16 bits, 12 bits dele, né, são 2 bytes, 16 bits. 12 desses bits são o VLAN ID. Tá? E depois tem um campo de prioridade de 3 bits e tem mais um outro bit que não tem nada a ver com isso, eu vou explicar depois. Tá? Mas tem o VLAN ID aqui com 12 bits. E o tipo em si, né, o tipo original, né, que seria um IPv4 ou algo do tipo, ele vem aqui, vem mais para frente aqui. Então, basicamente, chega um quadro Ethernet, o tipo é o 8100, eu vou saber que é um quadro 802.1q, vou fazer o encaminhamento dele, o que tiver que ser feito, para outros switches que suportam isso aqui também. E se eu precisar enviar para um switch que não suporta isso, ou se eu tiver que enviar para a estação, aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas informações e deixar só o tipo original que estava aqui. Tá? Então é uma forma, é um cabeçalho a mais que você coloca para conseguir identificar VLAN ID. Né? Só precisa ter o cuidado de remover isso na hora que você manda para um switch que não entende VLANs, porque daí ele vai olhar o tipo e vai falar, espera aí, eu não conheço esse tipo e vai descartar o quadro. Né? Então, isso aqui só deve, né, esse tipo de quadro só é encaminhado dentro aí dos switches que suportam VLAN. Então aqui, olha um exemplo, né? Se você tem computadores aqui que entendem VLAN, você consegue, né? Você tem switches que entendem VLAN, computadores que entendem VLAN. Aqui tem um domínio que entende VLAN. E aí você consegue enviar todos esses quadros com a informação de VLAN tranquilamente entre esses switches ou mesmo entre esse PC aqui. Tá? Mas se você entra num lugar, né, aqui tem um switch que entende VLAN, mas tem uma série de PCs legados aqui, informações, né,
que não entendem essa informação de VLAN. Então, aí nesses legados aqui, você vai ter que usar um frame sem a informação de VLAN. Tá? Você tira aqueles cabeçalhos de VLAN para poder passar para cá. Aqui uma outra figura que na verdade é a mesma lá de trás, tá? Só para esclarecer aquela questão, né, do tag novo lá, né, que tem a questão da prioridade, do identificador de VLAN e tem aquele bit a mais que eu falei, né? Então assim, a prioridade não tem nada a ver com VLAN, tá? Mas eles aproveitaram essa modificação, né? Falaram, já que a gente vai incluir aí 12 bits para VLAN, vamos aproveitar e botar uns bits aí para dizer a questão de qualidade de serviço, tá? Então eu posso colocar ali a informação de qual quadro tem prioridade. E aí, quando eu vou enviar de um switch para o outro, né, eu posso priorizar os quadros que têm uma prioridade maior. Eu posso distinguir entre tráfego em tempo real permanente, tráfego em tempo real provisório e tráfego que não tem nada a ver com tempo. Tá? Então, assim, nada a ver com VLAN, mas já que estamos criando uma extensão, né, do protocolo, vamos aproveitar e criar essa outra funcionalidade que de repente pode ser útil. E o CFI aqui, que é esse bit a mais aqui, né, para completar, né? Então são 12 mais 3, tá faltando um para completar os 16 bits dos 2 bytes, né? Esse CFI também não tem nada a ver, é um indicador de formato canônico, que é um bit que você ajusta quando você quer indicar que a carga útil aqui está carregando um pacote token ring, né? O i30802.5, aquela rede aquela rede que era concorrente, né, da Ethernet, token ring. E aí eu falo, olha, dentro desse quadro Ethernet, na verdade, tem um token ring encapsulado. E aí eu coloco esse bit CFI para indicar isso. Então, assim, não tem nada a ver com VLAN, mas é que como isso muitas vezes tem que passar por votações, né? E aí na hora de angariar, né, é aquela questão política, né? Então, na hora de angariar votos para conseguir introduzir uma certa modificação, preciso de apoio, e aí alguém fala assim, eu apoio a sua modificação, mas você tem que apoiar a minha, né? Então fica aquela troca de favores e aí acaba entrando coisas que não tem a ver mais, né? Na tentativa de conseguir o apoio, acabou sendo colocado junto aí algo que outro grupo de repente estava querendo, né? Então, são coisas que não estão relacionadas, mas que acabaram sendo colocadas dentro do mesmo protocolo.